Olá, o meu nome é Marta Cirne Carvalho, sou influencer, tenho 2 filhas, a Carminho de 6 anos e a Margarida de 3 anos, e tenho aqui o Lourenço dentro da barriga. E estou pela segunda vez no desafio da WUC, o WUC Me Up, das leituras que nos unem. E hoje estou aqui com a Marta, que este desafio também foi algo que nos uniu, que só nos conhecíamos nas redes sociais e agora finalmente conhecemos-nos ao vivo. Queres-te apresentar também? Sim, então olá, sou a Marta Stilwell, sou mãe do Salvador de 4 anos e da Luz de 3 anos, sou também psicóloga e lancei recentemente o meu primeiro livro infantil. Estou muito contente pela WUC me ter convidado para este desafio WUC Me Up, para falar realmente daquilo que eu acho que mais nos une para além da maternidade, que será a literatura infantil. Estou muito entusiasmada, tenho gostado muito daquilo que tem sido este desafio e também conhecer outros géneros literários, portanto, muito entusiasmada. Então, se calhar começo eu a apresentar os livros que trouxe. Nós vamos falar sobre a literatura infantil. Eu adoro ler, sempre foi uma coisa que eu lembro-me desde pequena, não sei se aconteceu contigo, de fazer. Lembro que o dia mais feliz da minha semana era quando meu pai ia aos sábados à papelaria e me trazia uma banda desenhada ou qualquer coisa assim para ler, e é um hábito que eu quero muito incutir nas minhas filhas e por isso estou sempre a comprar-lhes livros. E hoje trouxe 3 que gosto especialmente. O que é que eu procuro quando escolho um livro? Uma mensagem simples, porque acho que quando o livro é muito complexo que eles se perdem e depois já não estão atentos, e procuro também ilustrações bonitas, que acho que pelo menos é uma coisa que me atrai muito quando escolho um livro, é as ilustrações serem bonitas, e também passar alguma mensagem relevante, ou seja, não ser só mais uma história, que também é giro, mas serem livros com alguma mensagem, com algum moral. E então, os 3 que eu trago hoje: este aqui, e é o que eu vou falar depois mais à frente, A Mãe às vezes tem a cabeça cheia de trovões, que é de uma autora que gosta muito de falar sobre parentalidade real, porque a relação entre pais e filhos, irmãos, não é sempre pacífica, não é sempre fácil, e hoje em dia há muito essa coisa de passar uma maternidade uma parentalidade muito positiva, e nem sempre é, e tu sabes também melhor que ninguém, que nem sempre as coisas correm como nós queremos. Este aqui, que é muito querido, uma mensagem mais simples: obrigada pelas pequenas coisas, que é um hábito que eu acho que nós vamos perdendo. As crianças têm muito, ou seja, ficam felizes com coisas pequeninas e simples, e nós vamos perdendo isso, infelizmente, e acho que é uma leitura boa mesmo para os pais relembrarem à noite que há pequeninas coisas que nos fazem mais felizes, tanto a nós como aos nossos filhos. E depois os super-heróis também têm dias maus. Este aqui eu escolhi por uma razão peculiar, que é o facto da minha filha Margarida adorar super-heróis e tudo o que é assim um universo mais considerado mais masculino, dinossauros, azul, bolas, super-heróis, ela adora. E achei que este também era engraçado, também fala sobre as emoções, como ao primeiro, mas mais numa ótica de sabermos gerir as nossas emoções, que acho que é um dos maiores desafios da parentalidade, é que nós somos o exemplo deles, e quando temos os dias maus, temos que lhes mostrar que conseguimos ultrapassar aquilo de uma maneira boa e não da pior. Pronto, estes são os 3 livros que eu trouxe. Queres falar sobre os teus? Quero. Então, foi difícil escolher. Acho que hoje em dia saem cada vez mais livros bons e a concorrência é muita, mas estes são claramente especiais. Pela Noite Fora é um livro que tem ganho muitos prémios, de facto merece, porque é um livro muito conceptual, em que a literatura em si, a história em si e a própria ilustração são muito coesas. Há uma mensagem que passa do texto para as imagens, que é muito bonita. É sobre uma família que vai dar um passeio durante a noite, numa noite de verão, e é todo o percurso deles até chegar ao seu objetivo final. É simples, muito simples, mas tem uma mensagem subliminar, quase uma metáfora para os pais, que se calhar as crianças pequenas não vão perceber, mas eu acho que é isso que eu gosto nos livros, é não haver assim uma idade especial para ler, ser mesmo para todas as idades, ser intemporal, porque cada um vai perceber a mensagem à sua maneira, e acho que este tem uma mensagem mesmo muito forte até para nós adultos, mais até para nós adultos. Depois o Quem Foi ao Ar, que é um livro também muito recente, e é um livro muito divertido e mais levezinho, porque é em formato de lenga-lenga, de rima,
mas a dizer assim de forma leve acaba por dizer muitas verdades, que é como se estivessem todos a tentar sentar-se num banco, ninguém lá pode ficar, há sempre alguém que vai reclamar o seu lugar, e depois descobrem que afinal se falassem e comunicassem uns com os outros, afinal não era assim tão difícil todos se sentarem no banco. Portanto, acho que é um livro muito, muito giro, sobretudo quando é aqueles dias que nós estamos mais cansados, não queremos estar a ler livros muito longos ou com histórias muito complicadas, e este aqui as crianças captam sempre a atenção por serem em formato de lenga-lenga. E depois este aqui também, que é do Benji Davis, que é assim um dos nossos autores preferidos, da Baleia e do Olharapo. E a Nina é uma história também muito bem, as ilustrações são lindas e acho que nisso este autor é mesmo magistral, porque quando são os autores que escrevem e ilustram o seu próprio livro, acho que conseguem sempre isto de uma forma mais coesa, que é uma ilustração que capta logo para esta. É simples, mas é muito profundo também, sobre os sonhos, sobre como é que nós devemos não desistir dos sonhos apesar das dificuldades e apesar de parecermos pequeninos no mundo dos adultos e dos grandes. Se não desistirmos e se conseguirmos superar os desafios, vamos chegar longe. Um bocadinho sobre isso. Queres ler a sinopse do teu livro? Sim, vou ler a sinopse. Por acaso não o conheço e estou muito curiosa. Sim, este livro, até dos três que eu trouxe, é o mais conhecido. Eu também não conhecia, mas achei pelo título interessante, que é A Mãe às vezes tem a cabeça cheia de trovões. Eu vou ler aqui a sinopse, que também está no site da UC. Vocês no site conseguem sempre ler a sinopse do livro e muitas vezes ler até as primeiras páginas. Às vezes a mãe tem nuvens na cabeça, esquece do meu lanche e chegamos atrasadas às festas de aniversário. Outras vezes a mãe tem um arco-íris na cabeça, canta no carro e dá milhões de beijinhos. Às vezes a mãe tem a cabeça cheia de trovões, fala alto e aperta os dentes com força. Será que eu também tenho nuvens, arco-íris e trovões na cabeça? Um livro perfeito para as crianças perceberem que tanto elas como os adultos têm diversos estados de alma no dia-a-dia e que isso é perfeitamente normal. Eu achei este interessante porque acho que, lá está, era o que eu estava a dizer há bocado. Acho que hoje em dia, e sobretudo com estas redes sociais, se transmite sempre uma parentalidade muito positiva e que as coisas correm bem. Também é um bocadinho normal, porque as pessoas também gostam de partilhar o que é bom e o que é inspirador e não gostam tanto de partilhar o que é mau, o que eu acho que também é importante. Mas não acontece tanto, não é? Tenho seguidoras que me perguntam, mas as suas filhas portam-se mal e choram? E eu, claro, mas eu não vou estar a filmar quando elas estão a chorar, não é? Vou acabar por partilhar sempre os momentos mais positivos e felizes, mas a verdade, e é preciso dizer, e isto acontece muito quando vemos, por exemplo, as nossas amigas a lidar também com os filhos delas. Ainda ontem estava a tentar fazer o meu treino em casa com as duas e elas não me estavam a deixar, e a minha PT disse... E eu estava a lidar com elas, a tentar a gerir aquilo, e a minha PT disse: Marta, obrigada por me fazer sentir uma mãe normal, porque isso também acontece com os meus filhos, só que as pessoas não partilham tanto. A verdade é que há sempre dias mais difíceis, há dias em que nós estamos mais cansadas pelo trabalho, pelas preocupações, e uma mãe tem muita coisa em que pensar. E nem sempre estamos disponíveis para estar ali a brincar, felizes. E também é importante que as crianças percebam que isso é normal e que saibam que temos todas emoções, não é? E não esconder. Há muitos pais que protegem demasiado os filhos e não gostam que eles os vejam mal, que os vejam a chorar. E este livro fala muito disso, que às vezes a mãe está enrolada no sofá e chora. Pronto, é uma coisa normal, não é? E por isso acho que é uma mensagem muito importante. E esta autora, Bea Taboada, que é espanhola, é conhecida por isso, que já tem outros livros desta coleção, que fala muito sobre uma parentalidade real, que acho que é super importante passar esta mensagem, e foi por isso que eu escolhi este livro, porque eu também tenho os meus dias maus e quero que as minhas filhas saibam que é normal e que está tudo bem. Só tenho que é o maior desafio. Eu também estou com... Elas são crianças, mas eu também estou a aprender a ser mãe, não é? Não sou mãe assim há tanto tempo, e também tenho que aprender a gerir as minhas emoções para lhes passar o melhor exemplo. Nem sempre consigo, mas faço o meu melhor. Mas acho que isto de mostrar que é normal, acho que é uma mensagem muito importante. Sem dúvida, acho que já me convenceste a comprar o livro. Não, é muito giro. E as ilustrações também são muito, muito queridas. Queres ler agora a sinopse do teu? Também não conheço. Também fiquei curiosa, a história parece-me gira. É noite. A família prepara-se para um passeio muito especial.
Enquanto caminham, os seus sentidos vão captando informações e sensações novas. Apreciam a paisagem sem pressa, mas não perdem de vista o plano inicial. Premiado e aclamado pela crítica, este é um livro sobre a aventura de uma família numa noite de verão, que evoca o prazer e a emoção de nos aventurarmos pela natureza e pelo desconhecido. Olha, este livro a mim chama-me a atenção pela cor, porque ele é aparentemente assim um livro mais escuro, portanto, como se fosse um livro... Porque no fundo ele passa-se à noite, não é? E ele joga mesmo aqui com a sombra e com o claro, para nos fazer chegar ao objetivo, tal como se nós estivéssemos dentro desta família. Faz mesmo parecer que estamos a viver a aventura como a família está a viver. Imagina assim, aqui claramente tu sentes como se estivesses lá dentro. Esta casa que está iluminada, eles estão a passar na escuridão e veem as luzes com estes pontos de luz, está mesmo o teu olhar fica que vai captar para o lugar certo do livro. E acaba por ser, parece uma mensagem, é uma mensagem, sim, é um texto simples, mas que as crianças querem mesmo saber então o que é que vai acontecer ao longo do livro. No fundo, eu em cada página consigo depois interpretar como se fosse isto, às vezes nos momentos de maior escuridão, mesmo durante a noite, se nós nos conseguirmos conectar com o escuro, com aquilo que está à nossa volta, primeiro vamos nos habituando ao escuro, e há esta metáfora entre estarmos na escuridão, mas habituarmos à pouca luz, e aos poucos, é como quando nós estamos num sítio escuro e aos poucos os nossos olhos habituam-se e de repente conseguimos ver muito mais. Sim. E já não estamos completamente no escuro. Até chegar à luz, à claridade, àquilo que é mais leve e que é mais transparente no fundo. E então eu acho que claro que os meus filhos com 4 e 3 anos não absorvem aquilo que eu absorvo, mas eles absorvem à escala deles e dá muita conversa, que é o que eu gosto nos livros. Acaba um livro, primeiro às vezes não conseguimos acabar, cada página eles fazem tantas perguntas que tu já perdeste o fio à meada da história, mas também é bom, não é? Se os livros não suscitarem esse questionamento, eu acho que também não estão a fazer o seu papel. Mas é essa sensação de acaba um livro e gera uma conversa, gera uma reflexão com os nossos filhos, uma maneira de... Eles às vezes têm comentários que só... Eu não sei se te acontece, mas quando eu às vezes pergunto como é que foi o dia na escola, eles não dizem nada. Foi giro. Mas depois de um bom livro à noite... desenvolve de repente há muitas conversas, não querem ir dormir. Sim, não querem. Mas pelo menos de repente ficas a saber facetas dos teus filhos que nem conhecias, que através de uma boa história se desenvolvem conversas mesmo giras com os nossos filhos. Depois este livro, a Nina, é mesmo um livro bonito porque então ele fala sobre uma família de girinos. E há um pequenino que era um girino que não estava a crescer como os irmãos estavam-se todos a transformar em rãs, mas ele não percebia porque é que demorava mais tempo que os irmãos, portanto é um bocadinho, logo aí fala sobre estas diferenças, cada um é diferente, a lidar com a frustração, porque eu não sei se sentes isso, o meu filho, o Sassá de 4 anos, ele está sempre a dizer, oh mãe, eu já cresci, eu já estou maior, que não só crescer fisicamente como esta vontade mesmo de ser maior. Sim, eles têm muita vontade de crescer. E eu acho que este livro trabalha esse tema e depois, no fundo, dá aqui a volta. Pronto, tem aqui uma espécie de um vilão, que eu acho que não acontece em todos os livros. Às vezes eles estão num mood que não lhe apetecem, que é o grande globo, que é tipo o peixe grande, que vai engolir os girinos. É um bocado, pode parecer um bocadinho assustador, mas eu tento desconstruir. Há dias que eles me pedem para passar à frente da página do grande globo. Mas no fundo depois, isto dá aqui uma reviravolta, porque esse peixe acaba por comer alguns dos girinos. De repente este pequenino, que era mais pequenino que os outros, conseguiu escapar, porque ele era mais pequenino, então era mais ágil, ou seja, na diferença ele conseguiu perceber o seu lugar e depois conseguiu então finalmente transformar-se num peixe grande, aliás numa rã, e percebeu que por se transformar mais tarde também essa agilidade com que ele conseguiu para fugir fez com que ele vingasse na vida. Portanto, é muito bonita a história, acaba por ter também esta mensagem que eu acho muito especial sobre o lidar com a adversidade, o não desistir para depois finalmente se transformar e também encontrar o seu lugar. Mostrar que às vezes somos diferentes, mas não quer dizer nada.
Exatamente, e vamos sempre, essa diferença vai-nos sempre trazer coisas positivas. Eu posso falar aqui de outro livro que trouxe, que é este, Obrigado pelas Pequenas Coisas, que eu estava a dizer há bocado que o valorizar pequeninas coisas é uma coisa muito de criança e que depois nós infelizmente vamos perdendo, mas a verdade é que uma criança é capaz de achar piada a coisas que nós achamos que já são banais, não é? Mas para eles, por exemplo, eu gosto muito aqui de um trecho da Joaninha, que a menina encontrou uma Joaninha. Eu lembro-me das Joaninhas serem super especiais, não é? Quando há algum mãe, quando encontravas uma Joaninha. Adoro as tuas patas pequeninas, a tua carapaça vermelha e brilhante e as tuas pintas tão semelhantes. Portanto, basta uma Joaninha para uma criança ficar ali a contemplar e achar aquela coisa bonita, e para nós, pronto, depois a certa altura já é uma coisa banal, mas é pena porque há pequeninas coisas no nosso dia-a-dia que nos podem ajudar a que ele fique mais leve. E eu também gosto muito deste trecho aqui no fim, e este trecho diz: obrigada pelo leite morno antes de deitar e por este cobertor para me aconchegar. Obrigada, livro, pelo sentimento de viver mais aventuras pela noite dentro. Acho que o momento do livro acaba por ser ali um momento em que os filhos têm os pais completamente disponíveis para eles, não é? Às vezes estamos mais cansados, outras vezes não, mas eles sabem que aquele momento também ajuda a ir para a cama, pelo menos lá em casa, não é? Vamos para a cama, não. Mas vamos ler um livro, está bem. E eles têm-nos ali só para eles, e para eles é muito importante este momento, e acho que para nós também. E acho que mesmo para depois adormecerem mais tranquilos, aquele momento ali, sem dúvida, só com livros, é um momento ótimo. E é um pequenino momento, que é sobretudo no nosso dia que já fizemos 1000 coisas, mas muito importante. E este livro também tem umas ilustrações muito giras, muito queridas, que é esta ilustradora Emily Hamilton é conhecida por pintar com esta caneta que tem um nome técnico que eu não sei, mas pinta sempre com este género, e eu acho que também é, pelo menos das minhas filhas, eu não sei como é que são os rapazes, vou saber agora, mas as meninas, pronto, dão muito valor a estas coisas bonitas, e as ilustrações têm que ser bonitas, senão para mim o livro não vai lá para cá. Está incompleto também. E pronto, achei este livro assim com uma mensagem mais simples, mas mesmo assim muito importante, e acho que é uma mensagem gira para ler antes de dormir, tanto para nós pais pensarmos que realmente estes pequenos momentos têm que ser valorizados e tem que haver um momento para eles durante o dia. Sem dúvida. Estava a pensar que às vezes os nossos filhos, até o olhar deles vai para um pormenor da ilustração que tu nem tinhas reparado. Certo. É giro ver essa diferença, e depois ele até complementa a nossa visão deles é completamente diferente da nossa. Sim. Este livro é muito giro, acabou de sair também, e acho que a autora, a Maria, conseguiu aqui de uma forma divertida, porque eu acho que os livros de lenga-lenga, que eu acho que era muito da nossa geração, voltaram um bocadinho agora, e é bom porque acabas por ver que os teus filhos aprendem, a lenga-lenga é mais fácil, e eles, quando decoram alguma coisa e quando já sabem, mais depressa querem voltar àquele livro, e é bom até porque às vezes são quase eles que contam o livro. Se eu estiver muito cansada, eles já sabem de cor, e eu no outro dia descobri que eles já sabem mesmo este livro praticamente de cor. Como há a coisa da repetição e as frases que se vão repetindo ao longo do livro, no fundo aqui há uma ideia que se repete, que é: quem foi ao ar perdeu o lugar, quem foi ao vento perdeu o assento. E os animais, que são muito divertidos, acho que a ilustração é espetacular. E eles vão-se tentando sentar no banco, mas há sempre alguém que o expulsa do banco e diz: não, este banco é meu, mas de uma forma sempre a rimar. Por exemplo, aqui há um peru que diz: com licença, o banco está reservado. Diz então um peru muito educado. E enquanto o boi engole um figo, lê-lhe um papel que traz consigo. Diz aqui: à hora do jantar, este banco é do peru Edgar. Já de saída, o boi pede perdão, e o peru canta de alma e coração. Quem foi ao ar perdeu o lugar, quem foi ao vento perdeu o assento. E é sempre divertido. E pronto, até chegarem à conclusão que bastava pedir, por favor, se também me posso sentar no banco, para
todos ficarem juntos no banco. Portanto, afinal, era só um problema de comunicação entre os animais e bastava um simples pedido direto, que é um bocadinho o que às vezes acontece na vida real, que é se fizermos uma pergunta diretamente, a comunicação torna-se mais fluida. Acaba por ser também esta a mensagem do livro, e este aqui é mesmo um sucesso para eles já saberem de cor. Sim, a minha filha Carminha agora está a aprender a ler, portanto está naquela fase em que ela quer ler o livro, depois já demoramos tipo uma hora até conseguir deitá-la, mas é bom porque ela vai treinando, não é? O teu filho que é que tem? Tem 4, mas ele já tem muito isso de apanhar as letras, quando são frases grandes. Queria a força aprender a ler. Eles dizem, este é um R, não sei o que começa, mas eu acho que isso é bom, porque a literatura infantil acaba por ser, primeiro desenvolve a linguagem, desenvolve a oralidade, e acaba por ser o primeiro contacto que as crianças têm com este universo da escrita. Portanto, sim. É muito, muito bom. Eu trouxe aqui mais um livro que eu mostrei há bocado, que é Os Super-Heróis Também Têm Dias Maus. Este livro foi ilustrado pela Eda Cabane, que é muito conhecida porque já trabalhou para a Disney e para outras empresas grandes. E eu escolhi, como disse há bocado, porque a minha filha Margarida adora super-heróis, e era para ver se captava a atenção dela, porque ela é um bocadinho mais irrequieta e difícil de captar a atenção dela. Também tem umas ilustrações engraçadas, lá está, esta é da Cabane. E fala não só sobre termos dias menos bons, mas como é que os super-heróis fazem para lidar com esses dias menos bons, porque os super-heróis, quando têm um dia mau, podiam usar os poderes e a força para destruir tudo, para chatear os outros, e não, eles usam os seus poderes para ultrapassar esses dias maus da melhor forma. Que lá está, para mim é um dos grandes desafios da parentalidade, que é mostrar como é que nós lidamos com as emoções, não é? Que nem sempre é fácil, mas nós estamos a dar um exemplo. As crianças não nascem a saber gerir as emoções, e aprendem muito por imitação de quem vive com elas, não é? Portanto, isso para mim é assim um peso grande de eu estar a ser um exemplo. Model. Sim, ainda por cima as minhas filhas são meninas, portanto acaba por ser mais eu do que o pai o exemplo delas, é normal. O meu marido, por acaso, em aspecto de gerir emoções, é muito melhor que eu, e também consegue às vezes mostrar-me outra maneira de lidar com as dificuldades, porque às vezes realmente eles portam-se mal e as coisas não estão a correr bem. Sim, e uma pessoa perde um bocado a cabeça, mas também depois mostrar como é que se dá um passo atrás e pedir desculpa e dizer não devia ter agido assim, devia ter agido assado, e eles também vão aprender assim. Portanto, achei este livro, a Margarida ainda só tem 3 anos e ele ainda não é propriamente curto, embora os textos sejam curtinhos, mas ainda tem aqui bastantes páginas e ainda estou numa fase de explorar isto com ela, tentar captar a atenção dela, mas também ainda é pequenina, ainda está a começar. Ela faz muita coisa por imitação da irmã, não é? Portanto, vê que a irmã lê o livro e ela também quer ler, mas é só por isso. Mas pronto, e também acho que era importante referir, apesar de existirem coisas que são mais, se calhar, direcionadas para rapazes ou para raparigas, não fazer essa divisão, porque eles gostam do que gostam, e realmente eu tenho 2 filhas completamente diferentes. Uma gosta de cor-de-rosa e unicórnios, e a outra gosta de super-heróis e azul e dinossauros, e está tudo bem. As pessoas ainda têm um bocadinho de dificuldade. Eu senti isso quando ela fez agora anos e perguntavam-me o que é que lhe vamos oferecer, e eu disse: a Margarida adora brinquedos de rapaz, e lá em casa só há brinquedos da Carminho, que é o mais rapariga possível. Portanto, se quiserem oferecer assim umas coisas mais, mas ninguém ofereceu, porque faz impressão às pessoas comprarem uma bola ou um dinossauro ou assim para uma rapariga, mas ela ia adorar. Por isso eu tento também compensar, e tentei compensar um bocadinho com este livro, e fiz-lhe uma festa de super-heróis que ela amou, e ainda hoje fala da festa, e também acho importante passar esta mensagem, que não há sexo nos livros. Claro, não há género. Mesmo se for uma historinha de princesas, pode ser lido a um rapaz. Acho
acho que, Claro. não sei se tu sentes isso por os teus serem rapaz e rapariga, eu ainda não sei o que isso é. Se há histórias que interessam mais a um ou outro, se consegues encontrar histórias que interessem aos dois. Sim, por acaso nunca fiz essa diferenciação. O meu primeiro filho é rapaz e ele sempre foi até que mais ficou logo muito atento a livros desde muito cedo, tipo 7, 8 meses. Portanto, mais do que a Luz, Pois, que é muito mais destravada e mais no mundo dela. Por isso, ela tinha o exemplo dele de absorver logo as histórias e ficar mesmo muito concentrado nas ilustrações. Por isso, no momento da leitura, ela está um bocado lá atrás, assim, a brincar, mas às vezes vai ouvindo e ele está sempre muito... Sim, se calhar mais para a frente ela um dia vai querer ler uma história que se calhar não lhe vai interessar muito a ele. Mas também nós fazemos à noite, nem sempre lemos o mesmo livro às duas. Às vezes cada uma escolhe o seu livro e o meu marido lê uma e eu leio a outra, porque não lhes apetece ler o mesmo livro. Por exemplo, aqui no livro do Pela Noite Fora, o que eu tento é também criar um momento de luz baixa, falar mais baixo, mais pausadamente. E há livros que pedem muito isso. Tu percebes logo, um livro lenga-lenga não é tanto um livro de calmo, não é? É mais um livro divertido, mas este, por acaso, é aquele livro perfeito para ler se o ambiente estiver um bocado descontrolado e quiseres abrandar a coisa e entrar no mood da noite, porque eu tento imprimir esse ritmo do próprio livro. Por exemplo, aqui há aqui uma passagem muito gira. Vou encontrar. É este aqui que diz: aquilo que nos surpreende primeiro ao passearmos pelo campo é o aroma intenso da erva seca e o canto ritmado dos grilos. A pouco e pouco, os nossos olhos habituam-se à escuridão e a paisagem revela-se. Ou seja, ele pede mesmo esta contemplação, este abrandar o ritmo, e às vezes há livros bons para esses momentos. Eu acho que é preciso ler um bocado à noite, tipo, o que é que temos à nossa frente. Os miúdos estão mais excitados ou estão mais calminhos, estão com mais sono. Mas és tu que escolhes os livros ou são eles? Há dias que eu vejo que eles querem muito um livro e tentamos sempre variar, porque eles têm muita coisa da repetição, que é normal, isso é típico da infância, mas tento ler como é que eles estão e adaptar para ir no mood de abrandar. E quando levas livros novos para casa e eles ficam curiosos para... É que já me aconteceu de eu levar livros novos e eles quererem o que tinham lido na noite anterior, que já é o mesmo que estamos a ler há 3 semanas. Tentamos negociar. Eu tento sempre ler uma história, hoje em dia não consigo melhor, é uma história na cama de um e depois vamos para a cama do outro e lemos outra história. Tentar que sejam histórias, pelo menos uma curtinha, se a outra for mais longa, mas sim, tento negociar. Se for mesmo, tiver difícil e aquilo criar um conflito, não, isso não vale. Ok, vamos ler este livro e o outro tento ser eu a escolher. É um bocado assim. Bem, eu acho que às vezes quando estamos com dúvidas sobre que livro escolher, queremos um livro sobre algum tema em particular, pode ajudar muito ver as opiniões de outros leitores, como o site da UC tem essa opção de reviews dos livros. Não sei se já fizeste por aí. Sim, nunca fui lá escrever, embora ache importante ter lá e vou muitas vezes consultar para ver o que é que as pessoas acham dos livros e até posso ler aqui umas opiniões sobre este livro principal que trouxe. A mãe às vezes tem a cabeça cheia de trovões. Temos aqui a opinião de uma leitora que diz: este livro é maravilhoso, li este livro já muitas vezes com a minha filha e aos 4 anos ela também já diz quando tem a cabeça cheia de trovões. Fala de emoções de uma forma tão genuína e simples que a sua leitura é uma delícia para pais e filhos. Dos melhores livros que já comprei, recomendo muito. E depois temos aqui outra mãe que diz: perfeito, este livro sou eu e todas as mães. Ninguém é perfeito na maternidade e é por isso que este livro nos retrata tão bem no nosso papel. É bom termos uma história infantil que nos representa assim e que possamos ler aos nossos filhos, conversar com eles sobre as nossas e as suas emoções. Simplesmente recomendo a todos. Pois, isso foi basicamente o que eu também achei do livro e foi por isso que eu o escolhi. E lá está, lendo estas opiniões acho que uma pessoa fica logo convencida que será um livro giro tanto para as crianças como para nós, que acho que também é importante. Não sei se queres ler opiniões sobre vou ler o aqui livro. sobre o livro da Nina.
Já vamos tendo uma biblioteca jeitosa e este livro continua no top. Entusiasma dos 2 anos aos 8, diria talvez até aos 99, se for apreciada a arte e uma boa história baseada nas inspirações da natureza. Este livro está tão bem escrito e ilustrado que a minha filha de 2 anos ficou a vibrar tanto com o vilão da história que até queria fechar o livro. É igual a mim. O de 3, agora 4, exalta-se, adora e aprende. Estes livros precisam ser comentados. Se é verdade que temos cá livros cheios de bonitas mensagens, calmantes e de reflexão profunda, este é o tipo de filme de ação, versão infantil, que quando é o efeito da noite traz sempre imensa animação a quem lê e a quem vê e a quem ouve, e que não deixa de ter uma mensagem muito importante. É um livro perfeito. Gostamos tanto que fui procurar todos os outros do mesmo autor. E quem me dera ter mais do género, fabuloso, 6 estrelas. É quase impossível não ir comprar o livro. Sim, completamente, essa opinião. E é verdade, nós quando gostamos de um livro depois vamos ver o que é que os outros autores, e eu aliás Sim, claro, fiquei bastante interessada neste do Benji Davis, porque nós temos em casa a Baleia, que já me disseram cá o outro da Baleia. É o Regresso à Baleia. O Regresso à Baleia, que é realmente um dos preferidos de todos os tempos, e eu falei sobre ele no último desafio Woke Me Up. E fiquei muito curiosa com este por ser do mesmo autor. Aconselho muito. A WUC, entretanto, convidou 2 booktokers para virem falar também sobre livros que gostam, a Catarina Ferreira e a Sara Tapes. Se calhar vamos ouvir agora o testemunho vamos a dela. isso. Olá Martas, eu fui desafiada pelo WUC a partilhar 3 livros que eu escolhi para a minha filha de 6 anos. Bem, primeiro escolhi este, O Dia em que o Cor-de-Rosa descobriu que não estava no arco-íris. É um livro que fala sobre a amizade e sobre algumas cores que se podem sentir um bocadinho à parte por não estarem no arco-íris, e de como depois as outras cores fazem de tudo para que se sintam integradas no círculo. Depois também escolhi este, é uma coleção das emoções, e eu escolhi a timidez. A Margarida este ano começou no primeiro ano e ela é um bocadinho tímida, e este livro é muito bom porque fala de uma personagem que vai para uma colónia de férias, e o próprio livro faz perguntas às crianças e também dá dicas de como ultrapassar a timidez. E por último escolhi este, O Meu Pai é Meu, porque apesar de Margarida ser fanática pelo pai, aqui mostra que o pai pode ter defeitos, mas que é perfeito mesmo assim. Espero que tenham gostado das minhas recomendações, e se quiserem mais dicas, vejam no TikTok. E vocês, gostaram? Alô Martas, então eu hoje venho-vos mostrar os 3 livros que eu escolhi, que foram estes aqui, a começar A Medida. É um livro um bocadinho mais de suspense. Existe uma caixa que as pessoas recebem que supostamente diz quantos anos de vida que eles têm ainda pela frente, e nós basicamente vamos percebendo se isto realmente é real ou não. No entanto, as pessoas acabam por aproveitar cada dia como se fosse o último, e eu recomendo imenso porque acho que dá-nos uma perspectiva completamente diferente do que é o nosso presente. Um romance de verão, aqueles típicos romances clichê que toda a gente adora. Acho que este foi um dos livros mais falados nestes últimos meses, portanto recomendo imenso. Fala de 2 escritores de estilos completamente diferentes e que ambos precisam de uma mudança e de um livro que realmente exploda. Por fim, o primeiro a morrer no final, o primeiro de 2 livros. Eu acho que toda a gente já ouviu falar neste. Fala de 2 pessoas em que um tem uma condição grave e o outro acaba por estar sempre a pensar em começar uma nova vida. Esta história celebra o impacto que temos na vida uns dos outros, portanto eu acho que também é um ótimo livro. Espero que tenham gostado, e se quiserem mais dicas podem ir ao TikTok ver o resto. Eu acho mesmo giro ver opiniões de livros, mesmo para adultos. Eu leio imenso. Tenho muitas seguidoras que não percebem como é que é possível ler quando se tem filhos. Sim. Mas eu digo sempre a mesma coisa, que é, não vale a pena estar à espera de um momento ideal para ler ou de ter 2 horas para ler, porque isso não vai acontecer. Nem que tenhas 10 minutos, lês uma página do livro, nem que seja, e assim vais lendo. E eu adoro ler e adoro ver opiniões sobre livros. E nunca compro nenhum sem ler as opiniões e ver as opiniões, e fiquei muito curiosa com o primeiro livro que a Catarina referiu. Acho que a história é assim engraçada. E das sugestões infantis, nós temos lá em casa o do Cor-de-Rosa, que elas adoram. Achei o conceito muito giro. Sim, não sei se já conhecias algum livro. Conhecia, no que a Sara falou do Meu Pai é Meu. Tenho essa coleção, tenho também o da A Mãe é Minha, que até falei agora aqui há uns dias nos stories da WUC. É muito giro, é do Eduardo Sá e é espetacular. É um bocado desconstruir esta coisa da posse dos pais, não é, que existe, mas depois os pais também têm defeitos, a mãe e o pai. É muito, muito bom. E da Catarina, por acaso, eu acho muito bom ouvir aqui que as redes sociais sirvam para também podermos ouvir outras opiniões de leitura. Eu também nunca comprei assim um livro
ou conheço já muito bem o autor e arrisco, Exato. ou normalmente é por boca a boca de amigas que já leram e que eu tenho em boa conta e que percebo que tem a ver com o meu género literário. E eu acho que esta questão de nós gostando de literatura infantil, à partida também teremos sido bons leitoras desde pequenas, não é? Sim, no meu caso sim, também, verdade. sempre adorei ler e depois também transformamos em bons leitores em crescidos, não é? Portanto, Sim, é um hábito, lá está. É isso. E é um hábito importante de incutir nos filhos. E eu acho que hoje em dia é mais difícil do que antigamente, não é? Porque eles têm mais distrações agora, os iPads, as televisões, nós era muito menos. Sim, mas se eles nos virem a ler. Sim, mas é o exemplo que dás. Às vezes parece que não há tempo, mas então vamos mesmo no meio do caos, pegamos no nosso romance, no nosso livro, e eles verem-nos a ler, Sim. depois às vezes até param o que estão a fazer e vão buscar É o um livro ótimo deles. hábito. Criamos Sim. esse hábito de lermos ao pé dos nossos filhos durante Sim, eu lembro de quando era pequenina, já tinha falado há bocado que adorava os almanaques da Mónica, que o meu pai sim. trazia da papelaria, eu ficava feliz e agora trouxe de casa da minha mãe um saco enorme para ver se a Carminho se entusiasma agora que já está a aprender a ler, mas ela ainda ela olhou para aquilo e para já ainda não, mas acho que daqui a uns meses ela é capaz de, quando começar já a conseguir ler, que ela agora lê muito devagar e depois perde-se e já não sabe. Claro. A mensagem não fica na cabeça dela, mas acho que mais uns meses e ela é capaz de gostar. Agora, claro que ela também tem no iPad o desenho da Mónica, que eu não tinha, e é muito mais fácil. É mais apelativo. Mas é assim uma coisa que eu tento e quero mesmo tentar que ela goste de ler. E lembro-me de ler isso, como lembro de ler os livros da Anitta, como eu estava a dizer. Sim, não sim. me lembro de serem tão compridos, mas agora acho demasiado compridos. Mas também, se calhar, lia numa fase um bocadinho mais velha do que a Carminho, se calhar. E também tinha uma coleção grande que não sei o que é que lhe aconteceu, mas já não tenho. Agora já não é a Anitta, é a Martine. Pois é, mudou. E estou a voltar a fazer a coleção para a Carminho. E ela gosta. As coleções também são uma coisa boa para criar aquela Sim. vontade dos filhos, de ler o próximo. Sim. Ou, por exemplo, quando os livros se tornam, por exemplo, os contos da Sofia de Melbrenner. Que eu adorava e tenho-os todos, e é um livro que já é um bocadinho maior. O que eu faço é, se calhar lemos 2 páginas. Exato. E todos os dias lemos 2 páginas da Menina do Mar, que eu estava a ler agora com o meu filho. Ele só tem 4 anos, mas ele ficou mesmo interessado, e a coisa de haver uma continuidade, todos os dias vamos, quando fomos um marcador e todos os dias vamos lendo. Sim, Sofia de Melbrenner, é muito sem bom dúvida, que também marcou a minha infância. Na altura também era, acho que era normal, ia-se na história, o Cavaleiro da Dinamarca. O meu preferido era a Fada Oriana, que eu também tinha em casa, e já comprei. A versão que eu tinha era uma versão já quando a minha mãe era pequena, e já não sei onde é que está o livro. Sim. Mas então comprei agora uma versão nova para a Carminho, que está lá em casa à espera do momento certo para começar a explorar. Mas lembro de ser o meu eu sabia, pelo menos a primeira parte eu sabia de cor, da Fada Boa e da Fada Má. E eu acho que eles verem-nos empolgados a reviver esses livros também que foram da nossa infância, essa genuinidade nossa de estarmos a adorar um livro infantil faz com que eles próprios se entusiasmem ainda mais. Sim, eu queria também deixar aqui já agora outras sugestões de livros infantis, além destes que eu vim falar, que também trouxe porque nós gostamos e acho que transmitem uma boa mensagem. Acho que são livros giros para as pessoas comprarem, que é O Ladrão das Folhas, que agora, não sei se tens esse. Tenho, adoro. Agora outono. Sobre o outono, há sobre as 4 estações, acho eu. Acho que sim, eu só tenho o do outono. Pois, eu também tenho o do outono, que é uma estação que eu adoro e que é a estação que estamos agora, por isso acho que era giro de falar sobre ele. Tem umas ilustrações muito giras, e é sobre um esquilo que não percebe porque é que as folhas estão a cair, acha que lhe estão a roubar as folhas, que alguém lhe está a roubar as folhas, mas acabam por lhe explicar que no outono as folhas caem. Eu acho que explicar isto das estações, eles também falam sobre isso na escola e há ali uma conexão. E depois temos outro que elas também adoram, que tem umas ilustrações diferentes do habitual, que é A Que Sabe a Lua, não sei se conheces. Não conheço. Que são os animais que estão a tentar comer um pedaço da lua, então põem-se uns em cima, vão-se pondo uns em cima dos outros para tentar chegar à lua, que tem assim umas ilustrações diferentes, e elas adoram esse livro. Não sei, tem ali alguma coisa de especial que elas gostam. E o terceiro que eu queria falar é De Que Cor é um Beijinho, não sei se tens esse. Também não conheço esse. Esse é giro porque fala das cores, que eu acho que é um tema que pelo menos as minhas filhas se interessam. Já o do Cor-de-Rosa, que a Catarina falou, é sobre as cores, e este também, que é a Mónica, que é a personagem, que está a tentar descobrir de que cor é um beijinho.
e depois chega à conclusão no final que o beijinho pode ser de todas as cores, mas ao longo do livro vai explorando as várias cores e acho que eles gostam disso. Giro. Não sei se queres também deixar outras sugestões de livros que gostes. Há assim um preferido lá em casa também, que é o Quiosque, que é um livro que depois também deu origem a uma curta-metragem que aconselho a verem, e também está lá no site da que vale muito a pena. A ilustração é brilhante e a história é muito divertida mesmo. É uma senhora que tinha um quiosque de jornais e revistas, e a dada altura o sonho dela era ir viver ao pé do mar e ver o pôr do sol, então ela era muito infeliz de viver na cidade, ela vivia dentro do quiosque, e depois há um dia que há ali uma aventura e ela cai e percebe que consegue andar com o quiosque, então ela está dentro do quiosque, começa a andar, depois cai para dentro tropeça e cai ao mar, ao rio, aquilo era uma cidade, e ela vai parar ao mar. Então o sonho dela, aquilo que parecia o fim da vida dela, de repente caiu ao rio, transformou-se no sonho, que era finalmente ia poder ver o pôr do sol todos os dias. Então é um livro maravilhoso, porque nós conseguimos perceber todas essas subtilezas da mensagem, e eles divertem-se imenso com as peripécias que vão acontecendo à Olga, que é a personagem principal. Outro também que nós adoramos lá em casa, e é recente, chama-se O Frasco das Preocupações, que é sobre uma menina que também podem encontrar na UC, é um livro recente, vale muito a pena, porque é uma menina que tinha muitas preocupações na cabeça, estava sempre preocupada com alguma coisa, era muito ansiosa, e a avó dela sugere-lhe ir pondo no frasco, arranjar um frasco, e sempre que ela tinha alguma preocupação, ela pôr lá uma pedrinha para aliviar a carga que ela tinha dentro dela, até que ela às tantas percebe que ao aliviar essa carga ela conseguia ser mais leve e seguir a vida dela. Mas as ilustrações também valem muito a pena, assim, uma espécie de aguarelas, também diferente, mas muito suave. Aconselho muito. E entretanto também um livro que acabou por se tornar favorito lá em nossa casa foi o livro que eu escrevi agora e que lancei em setembro, e que posso até dizer que anunciamos hoje que foi para a segunda edição, e amanhã já volta. Para mim? Sim, este aqui é para ti, é para te oferecer. Obrigada, vou mostrar. E acaba por se tornar um favorito lá em casa. Eles ao princípio não percebiam bem, mas que é a mãe que escreveu o livro, mas não estou a perceber. E depois na cima eles acabam por aparecer, figurados dentro do livro, os meus filhos, e por isso... Qual é a história do livro? Então o livro é um livro assim, é muito especial, porque acaba por ser sobre a história da minha filha Luz e sobre as adversidades que temos estado a viver neste último ano. Eu já tinha escrito, acaba por ser uma espécie de um mantra de às vezes um dia bom são pequenas coisas, ou seja, pequenas coisas, acaba por ser também sobre gratidão, pequenas coisas pelas quais devemos estar gratos e que às vezes não parecem óbvias. Então é tentar descobrir, mesmo em dias escuros, porque o livro está ilustrado pela Carolina, todo assim em tons mais de cinzento, e é perceber que mesmo no meio dessa escuridão há sempre algo bom, algo pelo qual devemos estar gratos. Portanto, é um bocado sintonizar o nosso olhar para as pequenas, grandes coisas que fazem com que transformam os dias em dias bons. Esta és tu. Esta sou eu. Esta é a minha frase preferida, porque às vezes um dia bom é encontrar o abacate perfeito. Eu digo, é tão difícil abrir um abacate bom. Eu pensei, o livro às vezes tem assim, algumas passagens mais duras, porque claro, acaba por ser também um bocadinho autobiográfico. Sim. E então acho que isto dá assim um bocadinho um twist mais divertido. Mas no fundo um bocado como o livro que eu trouxe. Sim. Das pequenas coisas, não é? Sim, exatamente, é deixar esta mensagem de gratidão e de ver sempre o lado bom dos dias. Sim, é tudo relativo, não é? Quando tens um problema grande, não é? Um problema... Exatamente. Acabas por dar mais valor às pequenas coisas, sim. Sim, então estou contente, porque estava com medo de ser um livro escuro e as pessoas as crianças não quererem tanto pelos tons, mas têm dito que pedem imenso à noite, pedem para repetir, já sabem as frases, e depois também gera um bocado esta coisa de falar com os pais e desta reflexão no final de então o que é que foi o teu dia bom? E as crianças começam todos os dias a dizer então o que é que naquele dia foi a parte boa do dia com os pais, para criar esse momento de reflexão e de gratidão. Há muita oferta, não é? E as editoras estão a apostar muito nos livros infantis, por isso às vezes uma pessoa fica um bocado perdida no meio de tanta oferta. E o bom do site da UC é que
já há uma curadoria dos livros que estão lá. Depois, quando compras um livro, depois acabas por ir recebendo a newsletter com outras sugestões, tem as recomendações. Sim, nas redes sociais. Portanto, acaba por ser mais fácil, além de ter opiniões e conseguires ler algumas páginas, acaba por ser uma forma mais fácil de escolheres os livros no meio de tanta oferta. Sim, até porque no site da UC depois consegues logo ver do mesmo autor o que é que também há. Portanto, Exatamente. Orientas o tipo de pesquisa, as idades apropriadas. Até, por exemplo, quando clicas no livro, aparece logo na UC as sugestões. Se gostou deste livro, também Exatamente. pode gostar destes. Portanto, dá logo ali uma orientação para quem está muito perdido, que é normal, é uma oferta. concorrência Sim. grande, E tu sabes, no sim. bom sentido. E eu acho que isso é muito positivo, é porque estamos a apostar cada vez mais na literatura infantil, que é no fundo a base que depois vai gerar leitores no futuro mais velhos dos outros estilos todos, não é? Estamos a abrir, eu acho mesmo, os livros são portas abertas para o mundo e é pela infância que elas começam. Portanto, se pudermos orientar os pequenos, grandes leitores, porque muitas vezes, a maioria das vezes são os pais que são os que vão fazer esse filtro de qual livro optar, e sendo obviamente um investimento, não podemos ter todos os livros, acho que Exato. pela UC ficamos logo com uma boa noção de por onde ir. Então, a propósito aqui do desafio da UC, a UC abriu uma caixa de perguntas no Instagram e receberam várias questões de leitores, portanto podíamos ir ler algumas. Olha, estas são para ti. Sim, diz. Tenho um filho de 4 anos e uma filha de 3. A partir de que idade devo introduzir nas nossas leituras livros com personagens que apresentem características físicas e psicológicas diferentes das deles? Quero que os meus filhos percebam a importância da inclusão e o que realmente é, mas não sei se será muito cedo. Sim, foi o que eu estava a dizer há bocado. Eu acho que a partir dos 3, 4 anos, eles, embora ainda não estejam muitas vezes muito atentos e a seguir a história toda, mas acho que é sobretudo importante criar a rotina, antes de mais. Pode ser antes de dormir, que eu acho que é o que dá mais jeito aos pais, ou ao final da tarde, tanto faz. Incutir essa rotina de ler o livro. Eles até podem não estar muito atentos, era o que eu estava a dizer há bocado. A minha filha Margarida ontem não parou quieta o tempo todo, não ouviu nada que eu lhe disse, mas mesmo assim eu li o livro. Eu acho que a partir dos 3 anos, que eu acho que é a idade da minha filha, ele já consegue, também depende das crianças. E da curiosidade deles. Sim, e há crianças mais calmas, que ficam mais atentas e muitas lá está, gostam das ilustrações e ficam mais... e eu acho que... E essa leitora está a perguntar sobre a inclusão de... Sim, características físicas e psicológicas. Eu lembrei-me de um livro que as minhas filhas adoram, que é o Aqui Estamos Nós, não sei se conheces, sobre o planeta Terra. Conheço, do Oliver Jeffers. Sim. Conheço, gosto muito. E há lá uma parte que fala sobre sermos todos diferentes, mas que no fundo tem umas ilustrações muito giras. No fundo, sermos todos iguais, e acho que é importante também passar essa mensagem desde muito cedo, que é uma mensagem importante. Portanto, eu acho que é basicamente isso. Olha, outra pergunta para ti. Sim. Como posso incentivar os momentos de leitura ao meu filho? Já tentei de tudo, mas ele está numa fase que não está quieto nem um segundo e não mostra qualquer interesse. Pois, é o que eu já falei. Eu Exato. acho que mesmo eles não mostrando interesse é mais pela criação do hábito. Exatamente. E ler na mesma, e eles um dia hão de estar mais focados também com o avançar da idade. Mas sim, acho que já acabei por já responder na outra. Agora eu vou-te ler as tuas. Como autora de um livro infantil, somos teus fãs cá em casa, qual foi a maior dificuldade que sentiste ao desenvolver este projeto? Este projeto foi muito natural, não foi muito intencional. Eu tinha escrito já o texto e depois a ilustradora foi pensar nas ilustrações e de repente ou seja, ela inspirou-se na minha própria vida para desenvolver as ilustrações. Mas foi ela que decidiu. contigo? Não, eu não fazia ideia. Eu já tinha escrito e depois ela, quando percebeu ou seja, ela inspirou-se numa imagem da minha filha que estava a acontecer em tempo real, e a partir dali foi o mote para ela começar a desenvolver. Portanto, foi engraçado. Foi a vida real a inspirar as ilustrações, mas sem eu saber. Depois eu só vi as ilustrações mais tarde. Acho que isso é bonito porque foi muito espontâneo. Natural, foi muito natural. O mais difícil para nós é que as ilustrações da Carolina eram tão boas que havia ali um limite de paginação, 40 páginas, e nós tínhamos que respeitar esse limite. Portanto, depois o difícil foi conseguir encurtar e chegar às 40 páginas, mas acho que isso também é um poder de síntese importante.
nós sabemos que os pais e as crianças a dada altura perdem o interesse e, portanto, foi pôr-nos no lugar de leitores e perceber o que é que tem que sair, o que é que tem que encurtar. Portanto, foi essa, o maior desafio foi esse. Sim, e agora outra pergunta. Nos dias de hoje, uma boa história com uma má ilustração pode ser a ruína de um bom livro infantil? Sem dúvida. Sim. Primeiro, eu acho que os pais já estão mesmo, eu acho que a estética ganhou uma importância que foi para lá do superficial, ou seja, a estética, a arte começa logo desde muito cedo, não é? Portanto, temos que aliar sempre uma boa ilustração a uma boa história, até porque é, no fundo, a capa inevitavelmente é a primeira montra de um livro e, portanto, é aquilo que nós vamos ver, seja fisicamente na feira do livro, numa loja, seja na UC, vamos logo olhar para a capa e aquilo vai nos chamar a atenção. E se soubermos que a ilustração é boa, à partida vamos também perceber que houve uma aposta no conteúdo. Eu não digo que não haja muitas vezes o desperdício, que é ótimas histórias que se perdem com má ilustração, mas eu sinto que isso era mais da nossa geração. Agora não, agora claramente há uma aposta nos dois e isso é muito positivo porque os nossos pequenos leitores, sim, eu acho que é tão importante a ilustração como a história. Sem dúvida, e eles são muito críticos e são muito, eles próprios, aquilo estimula a própria criatividade deles, portanto temos que estar atentos a isso. Agora temos perguntas para as duas, não é? Quais são os livros infantis da vossa infância de que melhor se lembram e se a mensagem que transmitem é muito diferente da dos livros atuais? Já falámos um bocadinho. Sim, já falamos um bocadinho. Os meus que eu tinha escrito aqui são A Fada Oriana, que falamos há bocado, os livros da Anitta e a banda desenhada da Turma da Mónica. Se calhar não eram livros com umas mensagens tão fortes como os que existem hoje em dia e como os que eu trouxe aqui, sobretudo. Acho que nos pais também não era assim uma coisa que os preocupasse muito. Eu adoro livros, eu adoro comprar-lhes livros, mas acho que se calhar nem todos os pais investem nisso e estão preocupados com isso. Mas esses são, sem dúvida, os livros da minha infância. Não sei quais são os da tua. A mim também, por isso todos os livros da Sofia de Melbrenner, os do Peter Rabbit, a Beatrix Potter também, porque os meus pais viveram muitos anos em Londres, então trouxeram essa cultura dos livros da Beatrix Potter, e a Anitta também, sem dúvida. Mas eu acho que era isso, era tudo muito mais simples. Talvez os textos fossem mais longos, porque não havia tanto essa preocupação, a concorrência era muito menor, não é? E depois também, eu acho que hoje em dia, também no mundo altamente tecnológico, as crianças têm uma sobreestimulação, não é? Sobretudo visual. E então os livros também caminharam um bocadinho neste sentido do amadurecimento das crianças. São muito mais críticas, são muito mais criativas, mas os livros também trabalham, além daquilo que é a mensagem óbvia e dos conceitos mais básicos que um livro pode trabalhar, há claramente esta preocupação com trabalhar temas culturais, temas éticos, temas de valores morais. Portanto, há uma consciência crítica nos livros que não existia há 30 anos. E é uma forma que estavas a falar há bocado de falar sobre os temas. Sobre os temas do mundo. Portanto, se o livro é uma porta aberta para o mundo, muitas vezes os livros infantis são a primeira vez que as crianças vão ter contacto com realidades diferentes das delas, seja famílias diferentes, seja culturas diferentes, gostos diferentes e, portanto, por que não trabalhar logo esses temas que não tem que ser só na escola? Em casa são mesmo essenciais de serem trabalhados. Sim, sem dúvida. Fazem algum tipo de filtro aos livros que os vossos filhos querem ler? Não me aconteceu, pelo menos para já, não é? Livros infantis não há assim grande filtro a fazer. Eu acho que ainda estão numa idade que não há... Sim, nem os livros tratam assuntos assim tão sérios quanto isso. Se calhar numa fase posterior da adolescência, digo eu. Aí sim, eu acho que às vezes... Mas não sei, eu acho que se a minha filha se interessar uma das minhas filhas se interessar por um livro, não lhe vou dizer que não, só se for um livro que não for para a idade dela, não é? Exato, se não for para aquela faixa etária, o máximo que pode acontecer é também não o perceber. Ou às vezes acontece-me, por exemplo, quando eu vou muito com eles à feira do livro e aquilo é um bocado a pessoa ficar soberbada com tanta oferta literária, não é? Então eles começam a tirar e a dizer, eu quero levar este, aí temos que fazer um bocado... Claro, sim. Se vamos levar um livro, consumismo, sim. Vamos escolher um que agrada a todos, pais e filhos, não é? Aí acho que pode haver uma curadoria dos pais, mas propriamente um filtro, aí
lá está, o filtro pode ser precisamente os comentários de outros leitores nas referências da UC, o que é que os outros leitores acharam desse livro. É logo um bom filtro. Sim. Perceber se é um autor, que tipo de temas é que aquele autor trabalha. Portanto, não é? Há conceitos. Às vezes nós procuramos um livro sobre um conceito particular, ou trabalhar o tema da amizade, ou o tema por exemplo, pesadelos. Muitas vezes as pessoas perguntam-me: que livro é que eu aconselho para o meu filho que está com pesadelos, ou o meu filho que agora não sabe partilhar, ou agora tem medo do escuro. Portanto, eu acho que isso é bom, haver estes livros por temas. Se houver um tema que, a partir dos pais, se não se sintam tão confortáveis, é evitar o tema. Mas eu acho que é bom haver essa diversidade de tópicos, explorar ao máximo. Então, este foi o segundo ano que eu participei neste desafio da UC e fico sempre feliz com este convite, porque, como eu já disse, eu adoro ler e leio bastante, mesmo agora sendo mãe, tento arranjar sempre tempo para esse hábito e também para mostrar às minhas filhas como é um hábito importante. E desde que fui mãe que me interesso muito pela literatura infantil e é um desafio super interessante que acaba por alcançar todas as áreas, não só os livros infantis, como já houve mais 2 episódios e vai haver um quarto sobre outros géneros literários. É uma forma de conhecer pessoas que só conheço nas redes sociais. No ano passado conheci a Madalena e este ano conheço a Marta, que também é ótimo. E estou muito feliz por participar mais um ano neste desafio. Para mim já é o segundo ano, mas a Marta é o primeiro. Não sei se queres falar um bocadinho sobre o que é que foi esta experiência. Sim, olha, eu fiquei também muito contente com este convite. No fundo é poder opinar sobre um tópico que eu gosto tanto, sendo uma leitora, enquanto mãe, enquanto leitora ávida de literatura de vários géneros, mas neste caso sobre literatura infantil. E é mesmo isso, este mote de Woke Me Up, as leituras que nos unem, é estarmos unidos por um ponto comum, que é a literatura, que é tão bonita, é uma forma de arte tão rica, com tantas expressões, não é? Tantos géneros literários, e portanto aqui podermos conhecer pessoas diferentes que gostam de outros estilos e que conhecem melhor outros estilos, e poder haver esta troca, esta partilha de feedback, aproxima mesmo, e é muito mais real do que se formos sozinhos para uma livraria perdidos. Cria-se este contacto humano que é ótimo, portanto... E calhou numa altura especialmente boa, que foi o lançamento do teu exatamente livro. É muito entusiasmante também poder estar agora mais por dentro desta indústria da literatura infantil, que é fascinante. Sim, uma pessoa só explora quando tem filhos, mas é realmente... É voltar à infância. Hoje em dia gosto tanto de comprar livros infantis como gosto de comprar livros para mim. Sem dúvida. Sim, nós estes últimos episódios que já saíram do Woke Me Up, e este último que ainda falta, o 4º episódio, depois do nosso, a pessoa está sempre a abrir os cordões para mais um livro. Sim, e mais uma sugestão. Com algumas sugestões para casa. Com uma wishlist de livros na UC espetacular até para o Natal agora. Gostei muito de conhecer, Marta, finalmente, e agora levo o teu livro para casa para ler logo à noite com as minhas filhas. Bom. E depois também já te dou feedback. Espero que gostem. E talvez para onde estejamos aqui, não Espero sei, sim, quem sabe. Mas acompanhem de qualquer forma, que vale a pena. Sim, vai valer muito a pena este desafio. Tchau. Adeus, obrigada.